turminha! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma matéria nova aqui, vamos fazer exercícios de pesquisa operacional. Esses exercícios são, a parte principal é você fazer a interpretação do problema. Então vamos lá. Um fabricante de bombons tem estocado bombons de chocolate. Lembrando que o que a gente precisa para fazer a nossa modelagem? Então a gente precisa de das variáveis que a gente sempre vai chamar de x1 e x2, ou x3, x4, x5, aí depende de quantas variáveis a gente vai ter. Depois de achar a variável, a gente vai achar a nossa função objetivo. Depois a gente encontra as nossas restrições e, por fim, fazemos então a nossa modelagem. Então, vamos descobrir quem são as variáveis. Primeira dica, a variável, ela sempre vem acompanhado de valores. Por quê? Porque essa modelagem, ou a gente vai fazer para aumentar lucro ou para diminuir custos. Então, eu preciso aqui ter uma relação sempre com valores. Então, quem está relacionado a valor aqui, ó, vamos ler. Um fabricante de bombons tem estocado bombom de chocolate, sendo 130 quilos com recheio de cereja e 170 quilos com recheio de menta. Ele decide vender o estoque na forma de 2 pacotes sortidos diferentes. Um pacote contém uma mistura com metade do peso dos bombons de cereja e metade em menta e vende por R$20. O outro pacote, uma mistura de 1/3 de bombom de cereja e 2/3 e vende por 12,5. Ah, então eu já tenho aqui uma previsão de quem que é. O que ele está produzindo? Ele tem 2 pacotes, certo? Que ele está vendendo. Então, vou chamar pacote 1 e pacote 2. No pacote 1, ele tem uma mistura com metade de bombom de cereja e metade de menta. Então, ele tem 0,5 desse e 0,5 desse. E ele está vendendo a R$20. E no outro pacote, uma mistura de 1/3 de bombom de cereja, 1/3 de cereja e 2/3 de menta. E está vendendo por 12,5. Bom, então isso aqui eu fiz só para a gente entender o que a gente está pegando como variável. Quem que está variando? Está variando a minha mistura dentro de cada pacote. E quem que ele está vendendo? Ele está vendendo os pacotes. Então, as minhas variáveis são quem está relacionado com o dinheiro. Então, variável 1 vai ser a quantidade de quilos para o produto 1 e x2 a quantidade de quilos para produto 2, porque diz assim, ó, o vendedor deveria preparar quantos quilos de cada mistura a fim de maximizar o seu lucro de vendas. Então, quantos quilos de P1 e quantos quilos de P2 é o que ele quer, porque é isso que ele precisa saber, ó, quanto de cada um ele precisa. Então, é esse quanto de cada um que vem para as minhas variáveis. A minha função objetivo vai ser o quê? Ó, ele quer maximizar o lucro. Então, é o máximo do lucro, que vai ser o meu x1 vezes o valor dele, que é de 20, mais o meu x2 vezes o valor dele, que é de 12,50. Agora, a gente precisa montar as restrições. Então, você pode montar do jeito que você quiser, como você entende o problema. Eu gosto sempre de montar uma tabelinha. Então, eu vou ter aqui, ó, o x1, que é a minha variável, e o x2, que é a minha outra variável. E o que ele tem variando aqui dentro de cada um dos pacotes? Ele tem cereja e ele tem menta. Então, vamos lá para a leitura. O fabricante tem estocado bombons de chocolate, sendo 130 quilos com recheio de cereja. Então, eu tenho aqui, ó, um máximo de 130
130 quilos de cereja e 170 com menta. Então, 170 é o meu máximo aqui de menta. Ele decide vender o estoque na forma de 2 pacotes sortidos diferentes, aqui os 2 pacotes X1 e X2. Um pacote contém uma mistura com metade do peso de cereja e metade de menta. Então, o primeiro pacote tem metade de cereja e metade de menta e o valor é de 20. O outro pacote tem 1/3 de cereja, 1/3 de cereja e 2/3 de menta, 2/3 de menta, e ele vende por 12,50. Então, quanto que ele precisa de cada mistura a fim de maximizar o lucro nas vendas? Então, tá aqui, ó, X1 é 20, X2 12,50, X2 12,50. Ok. Agora eu vou montar aqui, então, as minhas restrições. Então, o que eu vou fazer, ó? Bem simples. Eu posso ter mais do que 130 bombons de cereja ou 130 é o meu limite? 130 é o máximo que ele tem produzido. Então, se é o máximo, qualquer valor que eu vá pegar tem que ser menor ou igual a 30, porque é 130, porque se passar de 130 eu não tenho. Mesma coisa para o bombom de menta. O máximo que eu tenho é 170. Então, a minha mistura nos meus pacotes não pode passar de 170 bombons de menta. Agora, o que eu faço? O meu X1 para a cereja vai ser vezes 0,5. Mais. E o X2 para a cereja é 1/3 de X2, que tem que ser menor ou igual a 130. Então, essa é a minha restrição para os bombons de cereja. E aí, eu vou ter agora a mesma coisa para menta. Então, X1 é 0,5 para menta. E o X2 é 2/3. E eu não posso passar de 170. Essa é a minha restrição, então, para os bombons de menta. E aí, eu tenho X1, que tem que ser maior ou igual a 0, e X2, que tem que ser também maior ou igual a 0. E estas são as minhas restrições de não negatividade. Por quê? Elas me dizem que nenhum valor de X1 e de X2 pode ser negativo, então eu não tenho produção negativa. Assim, a minha modelagem final vai ficar máximo de L é 20x1 mais 12,50 x2 sujeito a minhas restrições 0,5 x1 mais 1/3 x2 menor ou igual a 130, 0,5 x1 mais 2/3 x2 menor ou igual a 170, x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Resolvido, prontinho o nosso primeira modelagem de pesquisa operacional. Até mais, pessoal. Deixa um like, dá uma curtida, manda sua mensagem, fala com a gente!